Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco na sequência, um privilégio muito grande poder estar convosco na sequência do ensinamento sobre a doutrina da vida cristã. Queridos e amados irmãos, agora nesse momento doravante temos um tema impactante. Nós temos o tema sobre o perdão. Vamos falar nesse momento sobre o assunto mais difícil, para mim, irmãos, o assunto mais difícil da vida cristã. Nos perdoe? Para mim, o assunto mais difícil da vida cristã é o perdão, é perdoar. Você vai dizer, mas por que é difícil? É difícil porque não podemos ser hipócritas. É muito difícil nós perdoar. Então não adianta nós pregar de altar e vivermos por aí querendo nos inflar, nos inchar, se às vezes nós passamos luta para nós perdoar. Perdoar é uma das coisas mais difíceis. Eu venho tentando a vida toda e vou aprendendo cada dia mais sobre perdão. Tá certo? O cristão e o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que são 470 vezes, é 470 vezes ao dia, ou 470 vezes, perdão, é mais ou menos aí, não lembro se eu estou correto aqui, tá certo, meus irmãos? Mateus 18, 21 ou 22. Por desconhecermos as implicações do ato de perdoar e ser perdoado, é que vemos a cada dia lares se desfazendo, filhos abandonando os seus pais, casais se divorciando, irmãos brigando contra irmãos. De fato, existe muita falta de perdão. A Bíblia é bem clara ao afirmar que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24 e 12. Amor frio ou amor esfriado não tem condições de perdoar ninguém, meu irmão. Eu sei que esse assunto aqui é complicado. É complicado porque cada um quer tecer e afirmar as suas alegações, ao invés de recorrer ao meio mais simples e mais fácil, simples assim, perdoar. Vocês entendem? Muitas vitórias poderiam ser alcançadas se as pessoas perdoassem o seu semelhante. Infelizmente vivemos um caos, principalmente dentro do âmbito familiar. São famílias que não se entendem, pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas se agredindo mutuamente com palavras agressivas e fisicamente, filhos desrespeitando os seus pais, pais irritando os seus filhos e trazendo discórdias no seio da família. Enfim, feridas na alma que são abertas a todo instante e que parece não ter solução para a sua cura, para a sua total cicatrização, porque a ferida só cicatriza uma vez que há o perdão. Não podemos de forma alguma, meus irmãos, deixarmos por aí feridas abertas. Tem que haver uma cicatrização, uma cura desta ferida. Pais contra filhos, filhos contra pais, falta de respeito em vida conjugal, falta de respeito entre vida familiar, pessoas contra pessoas. Isso tudo é falta de um coração perdoador, tudo é falta de reconhecermos as nossas falhas e nos aquietarmos diante de Deus. Vamos prosseguindo. O que está acontecendo afinal? Como acabar com isso? Como fazer que a paz possa voltar ao lar que está mergulhado em desencontros e confusões? Como fazer com que os valores morais e, sobretudo, espirituais cheguem ao coração de nossos amados? Como? Somente através da mensagem verdadeira da palavra de Deus é que alguém pode receber um coração perdoador. A coisa mais difícil no Evangelho talvez não é você se batizar, não é você tomar a ceia, não é você professar um credo, ter uma carteira de membro, a credencial. A coisa mais difícil dentro do Evangelho que eu acredito que um cristão possa enfrentar é ser um perdoador. É perdoar. A Bíblia complica tanto a parte de perdoar que se não tivermos um coração perdoador, nem os nossos pecados serão perdoados. Então é bem complicado, meus irmãos. Para você receber perdão, você tem que liberar perdão. E às vezes nós temos que liberar perdão incondicionalmente. Às vezes a pessoa que nos ofendeu tem que ser perdoado por nós, que é a parte mais difícil do perdão, é você que é o ofendido, perdoar primeiro o ofensor. É muito complicado. Por isso que eu digo para vocês que o cristão não pode sair por aí sendo hipócrita. Eu tenho um coração perdoador. Não, eu diria diferente. Eu, pastor Levi, eu busco um coração perdoador.
cada dia que passa eu busco ser alguém que possa estar mais próximo de Deus e mais perto da cruz. Porque para perdoar, só estando cravado na cruz. Se você não chegou à cruz, se você não tem uma experiência de crucificação do seu eu, da sua pessoa, você não vai perdoar nunca. Só perdoa quem chegou na cruz. Só pode perdoar quem verdadeiramente teve uma experiência de cruz com Cristo. Tá certo, meus irmãos? Vamos à frente. Conhecendo Jesus e tendo uma experiência com Ele, tudo pode mudar. Quando abrimos as nossas mentes, os nossos corações na direção daquele que tem as respostas, isto é, quando nos voltamos em sinceridade para Deus, Ele sim, Jesus, tem as respostas para as nossas inquietações pessoais e familiares. Então só Jesus pode te ensinar o verdadeiro caminho de uma vida cristã sábia e do perdão. E ninguém mais pode te dar essas experiências. Existe um fator que trava toda e qualquer possibilidade de comunhão intensa com Deus e com os nossos semelhantes. É a falta do perdão. Não perdoar aquele que nos agride, aquele que tem traído a nossa confiança, fará com que os céus se fechem para nós. O céu se fecha quando há falta de perdão, meus irmãos. Então não é, a minha oração está impedida porque A por B que me te ensinaram. Na tua oração só vai ser impedida por falta de perdão. Vocês entendem? Pecado e falta de perdão vai impedir as vossas orações. Caso contrário, ninguém pode impedir a tua oração. Ninguém. De forma alguma, nenhuma pessoa, nenhum item, nenhuma fraqueza sua, a não ser um pecado terrível ou a falta de perdão, liberar perdão, que possa impedir as suas orações. Tá certo, meus amados e queridos irmãos? Não perdoar aquele que nos agride, aquele que tem traído a nossa confiança, fará com que os céus se fechem para nós. Pedro perguntou a Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É a pergunta de Pedro. Talvez seja esta a sua pergunta nesta oportunidade. Na mente de Pedro surge um número, o número 7, que estava condicionado à lei dos judeus. Porém, ao responder à inquietação de Pedro, Jesus o surpreende dizendo-lhe: não te digo que seja o número dos judeus, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto representa que 490 vezes devemos perdoar ao nosso irmão por uma mesma ofensa recebida. 490 vezes. Em outras palavras, se o seu filho lhe fez algo que o chateou, aquela ofensa deverá ser perdoada 490 vezes. Se o seu cônjuge o magoou em alguma área, 490 vezes, o perdão deve entrar em ação. O perdão é divino, é Deus, o perdão é divino. Não se trata só do filho, só do amigo, do ofensor, da esposa, na vida conjugal do esposo. O perdão é divino e o perdão é de Deus. O perdão não é seu, então não é você que determina ou você quem diz quantas vezes perdoa ou como perdoa. Você ou entra na doutrina do perdão ou você fica sendo julgado pela palavra de Deus através da doutrina do perdão. Vocês entendem, meus irmãos? Então o perdão é divino e o perdão é de Deus, mas para praticá-lo também deve estar em Deus. Só vai praticar o perdão verdadeiramente aqueles cristãos que têm uma vida cristã e que estão em Deus. Caso contrário, não vai ter condições de perdoar, porque o perdão é complicado. O perdão não concorda com o orgulho, nem com a soberba, nem com exclusividade, com exclusivismo, nem com nada dessa área de atuação. O perdão ele é tremendamente humano e divino. Só vai perdoar quem estiver em Deus. Hoje é tão comum pensarmos que basta apenas pedirmos perdão a Deus e resolveremos a questão pendente com o nosso irmão. Na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Você tem que pedir perdão a Deus e procurar a pessoa e se retratar com ele. Ah, mas não dá, irmão. Meu Deus, é difícil mesmo. Eu estou dizendo que é difícil. Quando que eu disse aqui que é fácil, meu irmão? Quando que eu expliquei para vocês, já desde o começo do vídeo, eu estou dizendo para vocês que perdoar é o que eu encontrei de maior dificuldade dentro do Evangelho. Não foi seguir a doutrina dos usos e costumes, a doutrina do corpo. Não foi nada disso. Não foi me subjugar às reuniões intermináveis, aos jejuns, às orações. Não, a coisa mais difícil que eu encontrei no Evangelho foi perdoar. Foi perdoar. Para perdoar nós temos que ir cada dia cravando mais nossa vida na cruz. É por isso que eu disse para vocês que vida conjugal e casamento se torna fácil quando a gente entende a vida com Deus. Vida de casamento é todo dia de noite você olhar para tua esposa e ter que perdoar ela se ela errou contigo em alguma coisa identificada durante o dia e deitar com ela de novo e viver com ela o outro dia. E o teu esposo a mesma coisa. Então vai se perdoando e se crescendo e se ajudando e regando o amor um com o outro e as coisas vão acontecer. Agora um casal que um deles não quer saber de nada disso, esse casamento
casamento não vai durar mesmo, não vai perdurar, porque vivendo junto, sempre temos muitas dificuldades uns com os outros, porque nem todos nós temos o mesmo temperamento. Vamos à frente. Então, meus irmãos, achar que pedimos perdão a Deus está resolvido não é dessa forma, não. O perdão continua pendente. Não é assim que o problema será resolvido. Eu tenho que ter aquela consciência que, se eu pequei, devo procurar a pessoa que está sendo alvo da minha inquietação pessoal e pedir-lhe o perdão. Depois terei liberdade de ir perante Deus para pedir-lhe perdão também. Tantos relacionamentos rompidos, principalmente nas famílias, por falta de temor do Senhor. Cria-se na mente várias justificativas que anulam a atitude correta de tomar a decisão para resolver de vez o problema e pedir perdão. Ah, mas eu não vou ir porque foi ele. Ah, mas eu não vou ir porque fiquei envergonhado. Ah, mas e aí vem. E aí, em cima dessas atitudes, a pessoa monta um egocentrismo, algo seu, e aí não pede perdão. E aí as coisas, aí, irmãos, a pessoa acha que está certa e as coisas tomam outro caminho. E aí começa só problema e confusão de coisas que você poderia ter resolvido com um simples ato de ter ido até a pessoa e pedido perdão. Na oração que Jesus nos ensinou, é tão conhecida a oração do Pai Nosso. Jesus é bem positivo para conosco quando diz que, se não perdoarmos o nosso próximo, não seremos perdoados por ele. Mateus 6, 12 até o 15. Se não tivermos a atitude de resolvermos o problema que está pendente com o nosso próximo, Deus também não poderá resolver o problema que está pendente conosco, nos perdoar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meu Deus, quer dizer então que Deus está negociando? Não, Deus não está trocando e negociando. É a verdade e a veracidade da palavra de Deus. Foi nós que nos enfiamos debaixo de atitudes erradas e nós somos criatura e Ele é Criador. Então nós temos que recorrermos ao Criador com atitude coerente. Perdão é a predisposição de recomeçar tudo de novo. Perdão é questão de sobrevivência do casamento. É mais fácil arrumar uma mulher nova, ou um amigo novo, ou qualquer coisa nova do que pedir perdão? É óbvio que é mais fácil. Então por isso que Deus quer que você volte à raiz, à estaca zero, peça perdão e recomece tudo de novo. É melhor recomeçar do que procurar uma outra atitude e resolver de uma forma humana sua. Então é muito fácil, por isso que eu digo, ai, Deus me resolveu meus problemas. A mulher separou, divorciou, arrumou outro marido porque não quis pedir perdão. O homem é a mesma coisa. E aí vem dizer que foi Deus? Não, foi você que resolveu. Você resolveu o seu problema buscando um outro problema. Então, às vezes o caminho correto é o perdão, meus irmãos, é o perdão. Recomeçar de novo. Perdão é questão de sobrevivência do casamento, da família, da saúde, do emprego, do ministério, etc. Tem gente que está doente, enfermo, e a maioria das suas doenças é falta de perdão, porque um coração angustiado, uma pessoa rancorosa, ressentida, que não libera perdão, uma pessoa completamente iracunda, braba, que não muda de vida nunca, do decorrer das décadas, ele vai buscar para si problema de hipertensão, problema no coração, problema na cabeça, problema no corpo, ele vai ficar completamente doente. Às vezes a sua cura está não em buscar um profeta, ou uma corrente, uma campanha, mas simplesmente no ato de perdoar. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como a coisa é complicada? Então não adianta remédio para aquela enfermidade física, porque o remédio para aquela enfermidade física e para a alma é simplesmente recorrer ao perdão. Recorre ao perdão e tudo se resolve no instante. Faça isso, mas eu lhe garanto. Mas é difícil, né? É difícil, é melhor comprar a bênção. Vamos lá, meus irmãos. Então, perdão é sobrevida, perdão é um remédio maravilhoso, perdão é alívio imediato. Perdão foi o que Jesus nos ensinou, machucado e quase morrendo na cruz do Calvário. Ele perdoou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E hoje tem gente que usa esse versículo para debochar dos outros. Quando alguém tem um erro, um teológico, alguma coisa, perdoa, Pai, ele não sabe. Gente debochando, brincando, tem crente zombador, você entende, brincando até com o perdão. Então é o seguinte, ele ensinou a perdoar mesmo ferido na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, Lucas 23, 34. Estevão, discípulo das pisadas de Jesus, também fez o mesmo. Ele dobrou os joelhos e gritou com o restante de suas forças, Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7 e 60. Aleluia. Aleluia. Como é tremenda e poderosa a palavra de Deus, meus irmãos. Que algo sobrenatural. Você quer resolver todos os seus problemas? Procure a pessoa amada, peça perdão. Aí dentro tem coisas que está mais difícil de você buscar uma reconciliação, perdão, mas se abrir o campo do perdão, uma reconciliação, busque. E você que ainda está casado, que ainda está dentro, está apalpando a tua bênção, não hesite em pedir perdão, em buscar reconciliação. É melhor você se humilhar para a pessoa que você ama do que você arrumar uma grande complicação no futuro com coisas que vai lhe trazer prejuízo. Tá certo? E Estevão, discípulo das pisadas de Cristo, Atos 7,60, pediu ao Senhor, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado.
mas os perdoe, morrendo apedrejado. Qual é a justificativa maior que essa? O Estevão podia dizer, eu vou matar esses camaradas aí, mas o que é isso? Me mataram, me apedrejaram sem um mínimo de razão? Não, ele não fez, mas então é bem complicado. Sabe por que é complicado ser crente? Ser cristão ou ser crente é muito fácil, mas ir para o céu é muito difícil. É difícil, irmão Levi, o senhor está fechando a porta do céu. Não estou fechando a porta do céu, coisa nenhuma. Eu estou dizendo que ser um cristão salvo não é fácil. Fácil é ser um crente. Quando você caminhar na direção adequada, quando você caminhar na direção daquela pessoa que de fato lhe prejudicou, não é você que estava ali levantando a bandeira da paz. É Jesus que estava fazendo isto por meio de você. Vamos resolver aquela situação pendente. Vamos resolver aquela situação pendente, meus irmãos? Se precisar de ajuda, procure seu pastor ou um conselheiro espiritual que seja idôneo, experiente. Nunca procure pessoas que não podem lhe orientar no campo do perdão, no campo da sexualidade ou no campo das orientações e do aconselhamento. Sempre procure uma pessoa madura que verdadeiramente vai lhe dar uma palavra de conforto, verdadeira biblicamente, e não uma pessoa que vai buscar os seus próprios interesses. Porque existem pastores e mais pastores nos dias de hoje, mas esses pastores, a grande maioria, mandam você matar, trucidar, virar as costas, casar de novo, fazer tantas as coisas. Eles não têm uma palavra coerente e verdadeira da parte de Deus. Tá certo, meus irmãos? Os compartilhamentos, as ajudas ao canal, tudo é bem-vindo. Que Deus te abençoe. Fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.